Olá, tá começando mais um Na Torcida e eu quero perguntar para você, com o friozinho chegando, como vencer a preguiça de praticar exercícios físicos e as tentações gastronômicas? Dá para comer bem sem consumir tantas calorias? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Fique com a gente! Demorou um pouco, mas parece que o friozinho do outono finalmente chegou para ficar. Nos últimos dias, as temperaturas estão mais baixas e, para muita gente, essa é uma época bem difícil para manter o famoso projeto verão. Aquele planejamento que a gente faz lá no início do ano, de praticar atividades físicas, se alimentar melhor. Como manter a disposição nessa época? Como escolher os alimentos mais adequados? Para falar sobre isso, hoje os nossos convidados são o professor do curso de Educação Física, Cristiano Padilha, e a nutricionista Lisiane Carlesso. Olá, sejam bem-vindos. Eu começo perguntando, essa é uma época desafiadora para quem, assim como eu, tem uma tendênciazinha a ser meio sedentária, né, gente? Hoje nós temos muitas atividades, né? Isso é muito importante colocar. Então, como a gente sempre comenta, o importante é que o corpo se movimente, né? E dessa forma você começa a adquirir o gosto e, como já foi colocado, normalmente as pessoas optam pelo verão para dar início às atividades físicas, mas o inverno é uma excelente época também de prática de atividade e, claro, quando você opta por uma prática de atividade física no ambiente aberto, na natureza, por exemplo, nessa época você vai ter um sofrimento maior pela adaptação à temperatura, mas realmente o projeto verão, que é como a gente comenta, deveria dar continuidade ou de repente inclusive intensificar nesse instante, já que a temperatura baixa pode facilitar esse convívio com o ambiente também. Agora, Lisiane, também é uma época aí difícil para vencer tantas tentações, né? O chocolate quente, é o fondue, é a pipoquinha, é complicado, né? Ai, são várias tentações, né? O inverno nos chama muito para os alimentos muito apetitosos, calóricos, pela velha premissa, a crença de que no inverno é mais frio, a temperatura diminui e eu preciso manter meu corpo mais aquecido e dar um suprimento energético adequado, né? O metabolismo acaba sentindo essa alteração de temperatura e ele nos pede para optar por preparações quentes, preparações que aí a gente já entra nas sopas, um vinho, um queijo, um chocolate quente. Mas a gente consegue driblar, né, essas tentações moderadamente. Certo, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais esse assunto. Agora, antes, a gente vai mostrar uma reportagem, porque, para quem não sabe, a UniChapecó tem uma academia que atende toda a comunidade acadêmica e é aberta também ao público externo. A nossa equipe foi até lá para mostrar como funciona a estrutura, que também é um importante espaço de formação profissional. Veja só. Uma pesquisa divulgada pela revista Exame em 2018 mostrou que o Brasil tem o segundo maior mercado de academias em número de estabelecimentos. São 33 unidades, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em número de alunos, o país fica em quarto lugar. São cerca de 8 milhões. Com tanta gente cuidando da saúde por aí, a UniChapecó, desde 2005, também faz parte desta estatística. Aqui no campus existe uma estrutura completa e diferentes aparelhos para exercícios físicos. Neste espaço se cuida do corpo e da mente, já que além de treinar, os estudantes realizam estágios e pesquisas. Eventualmente nós temos algumas intervenções, tanto de ensino quanto de pesquisa, por parte de estudantes de outros cursos. A fisioterapia costuma utilizar bastante o espaço da academia escola, a própria nutrição também. Então nós temos envolvimento também com outras áreas que não somente a educação física. A Academia Escola funciona de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã até as 7 da noite. São atendidos acadêmicos, técnicos administrativos, professores e também o público externo. O estudante que cursa Engenharia Mecânica, Tobias, faz seus exercícios em academia desde 2010. Comecei a fazer exercício físico por causa do futebol em 2010, quando eu jogava futsal, representando minha cidade, Cunhaporã. E hoje o que me motiva é que eu tive uma lesão no LCA fazem uns 8 meses e eu continuo malhando para fortalecer o pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico.
Mas nem todo mundo é assíduo como Tobias. Com a chegada do inverno, o movimento nas academias diminui e manter a rotina de treinos fica um pouco mais difícil. As temperaturas diminuíram e com elas o número de pessoas nas academias, mas esta é a melhor época do ano para se perder peso. Segundo estudos, a prática de exercícios físicos no inverno aumenta em cerca de 30% os gastos calóricos. Se o frio atrapalha um pouco a atividade física em lugar aberto, um local fechado pode ser uma boa opção. O trabalho da academia escola, por exemplo, funciona no sentido de conscientizar em relação aos benefícios de se manter em movimento o ano todo. A tendência é sempre haver uma diminuição, não só aqui na academia escola, mas as pesquisas demonstram que o público acaba se evadindo desses locais, principalmente pelo frio. Então, o trabalho que é feito é um trabalho muito mais de conscientização, que ficar parado é muito ruim para a nossa saúde, então nós tentamos trabalhar nesse sentido de conscientizar o praticante que não pare, que continue, que tente se motivar e encontrar forças, digamos assim, para que essa prática continue. Até porque a partir do momento que você para por um determinado período, depois para retomar essa prática novamente é um pouco doloroso também para o praticante. Então seria mais no sentido de conscientizar, embora seja mais difícil, que o frio atrapalhe, mas é sempre melhor permanecer na prática. Para quem pratica exercícios há mais tempo, a adaptação às temperaturas baixas acaba se tornando um processo natural. A única mudança que eu tenho no inverno é o casaco a mais que a gente traz para usar depois do treino, para não pegar um resfriado, uma coisa assim. Mas para mim, malhar no inverno, no verão não tem jamais muita diferença, mas no começo não foi fácil. Até a gente se acostumar com a barra é fria, machuca a mão. Tem todos esses poréns do inverno, mas é bom também treinar no inverno, que dá mais diferença, tu nota? Porque eu costumo comer menos no inverno e a gente nota a diferença. Para você que mesmo com a chegada do frio ficou interessado em praticar exercícios físicos e ter uma vida mais saudável, pode entrar em contato com a Academia Escola pelo e-mail musculação@unochapecó.edu.br. Agora, professor Cristiano, é mais difícil mesmo fazer a atividade física no inverno ou isso é mais um mito que se criou, é mais uma desculpinha que a gente vai colocando ali na nossa lista? É bem interessante o assunto, né? Porque quando falamos desse termo, nós chamamos o termo de termorregulação, prática de atividade física com termorregulação no nosso organismo. E realmente podemos considerar que ele se torna mais difícil a atividade física com o frio, principalmente quando você fica muito em exposição, em ambientes abertos. Isso realmente torna desconfortável, a temperatura da pele é diferente, a temperatura do corpo interno é diferente também. E aí quando a gente percebe, inclusive, que o nosso controle de temperatura do corpo é feito pelo suor, grande parte dele, se você estiver suando e ainda recebendo um vento gelado ou a temperatura estiver muito baixa, realmente é desconfortável, né? E atividade física nós chamamos, dentro da área de fisiologia, de estresse. Então você já causa um estresse da prática de atividade física, mais um estresse da temperatura. Isso gera um fator bem relevante, que é deixar um pouco mais complicado por causa da sensação do corpo. Ao mesmo tempo, é muito importante a prática de atividade física nesse momento, porque se você souber que tipo de roupa você usar, como você começar a atividade física, a que intensidade você chegar à atividade física, como finalizar a sua atividade, e aí seguir orientações, no caso, do profissional de educação física, né? Isso ajuda muito. Reduz essa sensação de desgaste, todo esse processo de adaptação, e aí a temperatura baixa até um certo grau, a nossa região chega normalmente a 15, 12 graus, você poderia praticar atividade física com roupas leves ainda, mas que não ficasse tão exposto ao excesso do suor, no caso, ao do vento. Existe alguma atividade física que seja mais recomendável ou menos recomendável nessa época do ano? Ou com cuidado dá para adaptar aí todas as atividades na nossa rotina?
É uma realidade bem importante porque nós temos vários níveis de prática de atividade física. Quando nós falamos de um atleta, por exemplo, ele vai ter que se adaptar àquele clima e continuar com seus treinamentos. Quando nós falamos da prática de atividade física para a saúde, nós temos que ter um cuidado um pouco maior. Visto que dependendo da intensidade ou de da regularidade que a gente chama, que é quantas vezes por semana eu pratico atividade física, se eu já estou num bom nível de atividade física, eu consigo me adaptar à temperatura facilmente. Caso eu esteja iniciando a atividade física, ele pode me dar um desgaste maior. Nós temos alguns problemas, por exemplo, de tentar respirar pela boca, e essa respiração pela boca deixa o ar mais gelado, isso pode dar infecções da garganta. Então tem alguns cuidados também, mas eu recomendaria dar continuidade às práticas de atividade física que você já iniciou. E se você for começar no inverno, que você comece numa intensidade mais baixa e vá aumentando conforme melhora o teu nível de condição física. Agora a gente viu na reportagem que o aumento do gasto calórico ocorre, né, para quem pratica atividade física no inverno. Por que isso acontece? Como é que funciona isso? O nosso organismo tem um processo, como eu havia comentado, chamado de termorregulação. Essa termorregulação pode ser controlada, pode ser alterada, né? São fatores que interferem diretamente, que são os alimentos. Nós temos uma taxa metabólica basal, né? Que é a taxa básica de necessidades calóricas, de nutrientes suficientes para você existir, ou seja, dormindo e se mantendo acordado, né? Em vigilância, que a gente chama, mas sem atividade física, mais uma taxa extra de quanto você pratica atividade física. Então, para isso, existe um consumo calórico total diário. De todo esse cálculo, de todos esses fatores, a taxa metabólica basal é que tem a maior necessidade, o maior consumo de energia. Ele chega a 60% do consumo diário, né, de nutrição. Então, desses fatores todos, o inverno ele pode potencializar em até 5% esse consumo. Simplesmente potencializar 5% por ser frio. E quanto mais baixa a temperatura ou quanto mais alta a temperatura, maior a influência. Nós recomendamos sempre assim, uma temperatura média, agradável. Nos laboratórios a gente utiliza também em torno de 20 graus. Abaixo disso, o consumo de energia se torna maior. Então, se você conseguisse manter uma nutrição saudável, não tivesse uma mudança muito grande na sua alimentação, poderia potencializar o projeto verão. Olha só, eu vi que a Elisiane está aqui concordando. Agora, quem está aí em dia com a sua atividade física e tudo mais, também não é desculpa para, de repente, descontar na alimentação, né? As pessoas, às vezes, costumam fazer essa compensação, né? Eu me exercito, eu posso comer mais ou comer algo mais calórico. Isso funciona, não funciona, Elisiane? Essa correlação, né, de ganho e perda. Bem como o professor estava comentando, não é porque chegou o inverno que a gente tem uma alteração da temperatura, que a gente tem que pensar que a nossa demanda energética vai alterar significativamente. A gente pode trabalhar pensando nas compensações alimentares desde que siga a nossa manutenção e as nossas atividades rotineiras visando a melhora do físico do nosso organismo. Podemos trabalhar com essas compensações nos pondo em equilíbrio. A nutrição é uma ciência que trabalha muito com o equilíbrio das preparações, dos nutrientes. Por que eu me privar, mas por que também eu exceder de forma descomunal, né? Temos várias opções que podem nutrir e ao mesmo tempo ser super saudáveis, que ficam atreladas então ao quanto eu faço de atividade física, quanto eu gasto e quanto eu posso consumir. Essa é a chave, né? Entender o meu gasto, entender o meu consumo. E também a percepção quanto ao alimento num todo, o seu equilíbrio, para que serve, de que maneira eu devo estar consumindo. Essa história, então, de que sinto mais fome no inverno, também é um pouquinho de mito? É crença, né? A gente acaba colocando como o conforto dessa nova estação. Vou tomar uma sopa de anholine com um bom vinho e muito queijo e um pãozinho bem gostoso. Porque me traz um conforto por causa dessas baixas temperaturas.
A opção ali é dosar, não precisa se privar. E sim estar fazendo escolhas mais saudáveis, porque um próprio caldo pode ser extremamente nutritivo e trazer essa sensação, esse sentimento que a gente busca, né? Certo, daqui a pouquinho a gente vai seguir conversando sobre esse assunto, então agora a gente faz uma pausa. No próximo bloco a gente fala mais sobre os benefícios da atividade física no inverno e o desafio de manter uma alimentação saudável. E tem ainda uma receita super saborosa para encarar os dias mais frios sem peso na consciência. Até já! E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. O ser humano está em constante evolução, transforma o espaço onde vive e a si mesmo. Essas transformações refletem também nas relações familiares e amorosas. Mas e no meio legal? Nem todas as formas de amor são reconhecidas legalmente, como por exemplo o poliamor, que é a relação composta por mais de 2 pessoas. Nossa legislação reconhece a união estável entre homem e mulher e desde 2013 a relação homoafetiva. Com o intuito de verificar a possibilidade da legalização do poliamor, Adriana Artuso, na monografia do curso de Direito, realizou uma pesquisa com base no estudo das leis e da Constituição brasileira. A principal linha de defesa do poliamor, encontrado por Adriana, seria o princípio da dignidade humana em respeito à escolha dos membros da família poliafetiva. O artigo 5º da Constituição brasileira declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas apesar da clareza da legislação, o poliamor permanece sem ser reconhecido pela lei e tem raras decisões judiciais a seu favor. A série Sense8, produzida pelo serviço de streaming Netflix, quebrou tabus ao colocar em sua trama 2 relações poliafetivas entre seus protagonistas. Eu sou Valéria Sense e este é o UNO Ciência. Até a próxima! A UNO Chapecó vai sediar a 5ª edição da Clínica de Futsal, promovida pela Confederação Brasileira de Futsal Feminino. O evento começa na quinta-feira e vai até domingo. É uma oportunidade de participar de palestras e acompanhar treinamentos da seleção adulta, em preparação para o primeiro Grand Prix de Futsal Feminino. O campeonato acontece de 30 de maio a 2 de junho em Xanxerê. E a natação de Chapecó garantiu bons resultados no Regional Oeste em Porto União. Mas tem mais atletas se destacando por aí. Veja no quadro de medalhas. A Chape Futsal participou no último sábado, dia 18, da Liga Catarinense. A partida, válida pela 6ª rodada do campeonato, foi contra a equipe do Pinhalense, com 2 gols de Ademar, um de Sodré, Joãozinho e Duduca. A Chapecoense empatou com o placar de 5-5. O próximo confronto do time será no dia 8 do próximo mês, contra a equipe de Saudades. A Associação Chapecoense de Natação disputou o torneio regional oeste da modalidade no sábado, dia 18, na cidade de Porto União. A programação foi desenvolvida com 101 provas em 4 estilos, envolvendo 142 nadadores divididos em categorias de atletas a partir de 7 anos. A delegação da ACN, composta por 21 nadadores, garantiu o título regional ao conquistar 50 medalhas, 26 de ouro, 18 de prata e 6 de bronze.
No último fim de semana, a equipe sub-20 de atletismo disputou o campeonato estadual da categoria, na cidade de Jaraguá do Sul. Neste ano, a equipe foi representada por 7 atletas. No primeiro dia de campeonato, as expectativas foram superadas e 4 atletas subiram ao pódio. Tailan Ferreira se tornou campeão das provas de 110 metros e 400 metros com barreira. Gilberte Barbosa conquistou o título na prova dos 10.000 metros rasos e ficou com o bronze nos 5.000 metros rasos. Outros atletas que trouxeram medalhas para a equipe são Vitor de Almeida, vice-campeão do lançamento de dardo, e Daniele Campigotto, que ficou com o 3º lugar nos 100 metros com barreira. A atleta do voleibol de Chapecó, Ariadne Cristina Ramos Santos, foi convocada nesta semana para servir a seleção brasileira sub-20. Ela vai disputar o Campeonato Mundial entre os dias 12 e 21 de julho, no México. Agora a gente volta a falar sobre os cuidados com a atividade física e alimentação no inverno. A gente pediu para a professora Lisiane preparar uma receitinha especial para esses dias mais frios. É um creme de ervilha fácil de fazer e que combina muito bem com as noites de inverno. Presta atenção que a gente mostra agora como faz. Olá, pessoal! Estou aqui hoje no Laboratório de Técnica Dietética do curso de Nutrição para ensinar uma receita super apetitosa, que é o creme de ervilha com manjericão e hortelã. Essa preparação ela é muito fácil de fazer, tem um valor calórico baixo e ainda traz um conforto para esses dias frios que fazem toda a diferença na nossa alimentação. Para essa preparação precisaremos 500 gramas de ervilha congelada, 600 ml de água, uma colher de chá de sal, uma cebola, um dente de alho, queijo parmesão a gosto, folhas de manjericão, folhas de hortelã. Para iniciarmos então, vamos colocar um fiozinho de azeite de oliva. Adicionamos o dente de alho, a cebola picada e vamos deixar dourando. Em seguida, vamos adicionar as ervilhas. A quantidade de água. Utilizaremos na receita também esse caldo de carne, que é uma base escura, feita então com um osso bovino, que ele é assado. Pode ser utilizado uma costela do churrasco ou até mesmo um caldo de carne. Pronto. Adicionamos temperos como salsão, cebola e cenoura para dar um gosto e para saborizar ainda mais o nosso caldo. Adicionamos também algumas folhas de manjericão e outras de hortelã. As restantes reservamos para adicionar no momento da finalização do creme. Tampamos e vamos esperar a fervura. Depois de 20 minutos fervendo, nós iremos repassar o nosso caldo para o liquidificador para chegarmos à consistência de creme, deixando a massa mais homogênea. Levo o copo do meu liquidificador, então próximo à minha panela, e repasso o meu caldo para o liquidificador. Em sequência, então, a gente começa a bater. Atingindo, então, a homogeneidade do nosso creme, a gente passa novamente para a panela, onde vamos finalizar o processo de cozimento, adicionando as folhas que sobraram e também temperando a gosto.
Colocamos o sal, o restante das folhas. E deixamos para finalizar mais um tempinho no processo de fervura. Com o caldo pronto, iremos então porcionar. Adicionamos um toquezinho do manjericão e queijo a gosto. Está pronto. Lisiane, a gente viu que a receita é bem simples, a nossa equipe inclusive fez questão de se certificar que é saborosa, né? Eu vi que o pessoal provou, infelizmente eu não tive a oportunidade, mas deu água na boca. E também ela tem poucas calorias, né? É um creme de ervilha, a gente pode utilizar a ervilha in natura, né? Para a receita utilizamos ela congelada para não sofrer a oxidação e mudar a cor, né? E ela é simples, saborosa, aconchegante para esses dias frios, com valor calórico bem baixinho e com aporte de fibras bem interessante. Então é uma opção que agrega vários nutrientes, vitaminas, minerais, num preparo de no máximo 15, 20 minutos ali e que é uma ótima opção para servir. Rapidinho, e dá para substituir, por exemplo, a ervilha ou algum ingrediente? Dá para dar uma incrementada também? Claro, dentro das nossas possibilidades, da sua dieta, em conformidade com a atividade física, podemos adicionar vários ingredientes. O próprio creme de ervilha, podemos adicionar um bacon, um creme de leite, vai alterar o valor calórico, vai ficar uma delícia e depois temos que fazer a regrinha da compensação, né? Ir para academia, né? Temos que gastar, é esse o jogo que a gente consome a mais deve ser na mesma proporção também eliminado, né? Dá para congelar, Lisiane? Podemos, ela vai sofrer alteração da disponibilidade dos nutrientes, mas nada que faça grande diferença no final. Ela pode ser congelada e reutilizada num momento posterior e vai ter o mesmo sabor. Aliás, essa é uma dúvida até com relação a outros alimentos, né? As pessoas dizem que às vezes, eu não consigo me alimentar direito porque não tenho tempo de fazer e tal. De repente dá para tirar um dia da semana para fazer alguns alimentos e congelar? Que cuidados tem que se ter no geral, assim, para congelar alimento? Alguns nutrientes sofrem alteração dos processos de cocção e congelamento. Alguns para mais, por exemplo, vitamina A, e alguns para menos. Para organizar a sua rotina, para que seja acompanhado, para que você consiga pôr em prática o que você deseja com a parte nutricional, o ideal é fazer, então, a utilização do processo de congelamento das preparações, então, para uma semana inteira, por exemplo. Você faz em pequenas porções que servirá para a sua rotina do almoço ou de uma janta e vai retirando conforme a sua necessidade. Tenha o cuidado de retirar e deixar resfriando por um período prévio e não jogar diretamente, colocar diretamente no micro-ondas para que não altere muito o sabor e a parte da biodisponibilidade de nutrientes. O cuidado também com as temperaturas de congelamento, com as temperaturas de refrigeração, enfim, que podem estar alterando o produto final no caso. Você falou da questão da nutricional, né, que pode haver alguma perda. Muita gente tem dificuldade também nessa época de comer salada, né? Salada crua, legumes, verduras. Os legumes cozidos podem ser uma alternativa? Tem algum risco de perda nutricional nesse processo? São uma ótima alternativa. A gente também tem, junto com o inverno, a necessidade de um reforço para o sistema imunológico. E as vitaminas e minerais que estão presentes em vegetais, em frutas também, é que vão fazer esse up no nosso sistema imunológico.
Pode ser substituído as saladas cruas, então, por legumes refogados, cozidos. Eles não vão ter uma alteração tão grande de percentual de nutriente específico e são uma ótima pedida para você complementar em termos de fibras, de carboidratos, enfim, as próprias frutas podemos utilizá-las, ela não sendo crua, mas uma maneira cozida, a banana assada, uma maçã, uma pera assada também, que vão ter um sabor super bacana no final. Agora, professor, para quem, né, venceu a preguiça, se empolgou e vai praticar atividade física agora no inverno, a questão também de alimentação pré e pós-atividade, ela é importante ficar atento também nesse período, né? Exatamente, a prática de atividade física, como a gente tinha comentado, se ela for inicial, de baixa intensidade, a alimentação não precisa ser um fator tão importante, mas quando você já tem uma situação moderada ou intensa de prática de atividade física, a alimentação interfere diretamente, até porque é um percentual de distribuição de sangue também, como a gente falou, de toda a regulação da temperatura do corpo, dos nutrientes, o estômago usa um pouco de sangue, a pele usa sangue, os músculos usam sangue, e para que eles não entrem em competição por todo esse sangue do nosso organismo, é importante ter um cuidado com a alimentação. Nós recomendamos que a pessoa converse com a nutricionista para que ela tenha esse acompanhamento nutricional, até porque, como a gente comentou anteriormente, o projeto verão ele pode ser normalmente por 2 fatores. Um deles é para que se aumente a massa muscular, que a gente chama de hipertrofia, um deles é por emagrecimento, que consideramos que seja a redução de gordura corporal. Então, de qualquer forma, se você está com esse projeto e deseja continuar com ele, que converse com a nutricionista, faça esse balanço energético e possa dar continuidade a essa prática de atividade física. De qualquer forma, se você for praticar atividade, não procure mudar muito essa alimentação devido à prática de atividade, a não ser que seja uma atividade intensa e, nesse caso, ele já deveria estar com acompanhamento nutricional, né? Certo. Agora, consumo de água também é uma coisa que às vezes acaba ficando meio esquecida aí com as temperaturas mais baixas, né? A gente deixa de tomar a água na quantidade ideal. Não dá para descuidar, Glisiane. Não. Tanto inverno quanto verão, independente da estação, a gente no inverno acaba optando por opções como vinhos, outras bebidas que nos trazem também essa parte do conforto, né? Mas a hidratação é fundamental. Precisamos que o corpo esteja sempre bem hidratado para que todas as outras funções orgânicas sejam feitas, a absorção de nutrientes, o fator térmico presente também. Então, quando o corpo já acusa que você está com sede, possivelmente já tem um processo ali da falta de hidratação. Então, esse cuidado, tá consumindo pelo menos 2 litros de água por dia. Os chás são uma ótima opção, que daí não vem agregando valor calórico, como no caso de bebidas alcoólicas, né? Chás, a água, sucos, enfim, todas são opções que vêm com essa proposta de hidratação também. Tem gente que não gosta muito de água, né? Então, o chá pode substituir, dá para tomar no lugar da água, o chazinho? Pode atrelar, né? Tem as quantidades que a gente tem que obedecer, tem que respeitar o máximo de ingestão de um chá, dependendo do chá também, mas servindo ele quentinho, a gente já consegue fazer o jogo de cintura ali para essa parte da importância da hidratação, com certeza. E para quem pratica exercício, mais ainda, né, professor? Muito. A água é quem realmente controla a nossa temperatura do corpo, né? E nesse processo de inverno também, se você reduzir, de qualquer forma, você vai continuar suando. Essa é uma das diferenças do inverno para o verão também, temperatura, é porque o suor vai continuar acontecendo. A diferença é que ele pode trocar simplesmente porque o suor é uma forma de controlar a perda de calor. E se ele não está saindo na pele, a água vai estar sendo excretada, vai ser jogada fora de alguma forma. Então, se você não fizer a ingestão para poder fazer a troca de líquido, pode não aparecer no suor, mas ela foi jogada fora e o organismo começa a sofrer muito com isso. Inclusive, alguns estudos demonstrando níveis inflamatórios muito grandes por causa desse nível de líquido muito baixo no organismo. Certo. Não, então, é mais um cuidado que a gente tem que tomar aí, né? Mas ingerindo a água corretamente,
tendo uma alimentação equilibrada e não descuidando da alimentação, dá para a gente aproveitar bem as delícias do inverno, né? E manter o nosso projeto verão, né? Pessoal, muito obrigada pela participação, pelas informações. Esperamos que tenha esclarecido aí para muita gente, de repente estimulado também muita gente a vencer essa preguicinha do inverno e continuar praticando aí a sua atividade física e cuidando da sua alimentação. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço. Obrigada. O Na Torcida desta quinta-feira está terminando. Na próxima semana a gente volta com mais um programa inédito. Obrigada pela sua companhia e até lá!